Capítulo 4. Ataque de Mamon contra as emoções. Mamon também é especialista em atacar as emoções humanas. É preciso entender que ele nos conhece de forma personalizada, nos acompanha desde pequenos e sabe onde se encontra nossa vulnerabilidade emocional, que de forma ou de outra sempre está presente. É possível perceber os ataques de Mamon de forma clara nas emoções das pessoas. Avalie as suas emoções não têm sido atacadas e prejudicadas por essa ação maléfica. Preocupação destrutiva. Há muitas pessoas padecendo por uma preocupação excessiva em relação às finanças. As escrituras nos advertem no Evangelho de Mateus capítulo 6. Por que se preocupam dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é os que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Mateus 6, 31, 32. Jesus afirma que quando nos preocupamos demasiadamente, ou ainda antes do tempo adequado com o que vamos comer ou vestir, estamos sendo dominados pelo mesmo espírito que atua nos pagãos. Que espírito seria este, se não Mamon? Por outro lado, Deus promete que se buscarmos Ele e a sua justiça em primeiro lugar em nossa vida, seremos supridos em tudo. Orientem sua vida de acordo com a realidade da iniciativa da provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades são satisfeitas. Mateus 6,33. Não são raras as vezes em que vemos pessoas passarem por dificuldades financeiras em função de seus desejos. Porém, Mateus 6 deixa claro que Deus promete suprir as necessidades, não necessariamente os nossos desejos. Se digo, estou com fome, falo de uma necessidade legítima. Porém, se disser, quero comer um churrasco, esse é um desejo. Obviamente, Deus é um pai que sempre deseja boas coisas para os seus filhos, o que inclui conceder vários dos seus desejos. Porém, essa ação diz respeito somente ao aspecto de sua abundante graça. Por isso, lhes digo, peça a eles e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois tudo que pede recebe, o que busca encontrará, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, podem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Lucas 11, 9 e 13. Lembre-se de que Deus se compromete com as suas necessidades, não com todos os seus desejos. De nada adianta se remoer em preocupação por causa deles. Deus sabe e tem o melhor para nós. Experimente intencionalmente a promessa de Mateus 6. Busque o seu reino, seus projetos, da sua vida e da igreja, e seja cuidado integralmente pelo Deus da provisão. A preocupação não deve estar no coração daqueles que são fiéis aos que demonstram uma atitude de confiança a Deus. No poder da oração, as Escrituras nos ensinam recorrentemente sobre isso. Não se aflijam e nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permite que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Filipenses 4:6. Podem ter certeza que Deus cuidará para que vocês conheçam e tenham tudo o que precisam. A generosidade dele excederá até mesmo a de vocês na glória que procede de Jesus. Filipenses 4:19. A oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Tiago 5:16-18. Assuma uma nova postura em que, ao invés de mostrar um coração perturbado, você tem um coração confiante. Creia que somente Deus pode realmente cuidar de você. Ele usará os meios impensáveis para fazer chegar o seu maná, mesmo em dias de deserto.
Os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegar a uma terra habitável. Comeram maná até chegar às fronteiras de Canaã. Êxodo 16:35. Engano. Uma forma de Mamon aprisionar as pessoas é pela tendência daqueles que atacam viver em desonestidade e com meios ilícitos de enriquecimento. A Bíblia narra a história de um homem que vivia exatamente assim. Seu nome era Zaqueu. Quem era ele? Um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, extremamente corrupto e que enriquecera de forma ilícita. Contudo, o relato de Zaqueu arrependido, Jesus declarou: houve salvação nessa casa, porque este homem também filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar este que estava perdido. Lucas 19:9-10. Não foi dessa forma que as coisas aconteceram no conhecido caso narrado no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, cerca de um jovem rico, que recusou a proposta de Jesus ao não quebrantar o seu coração. Mesmo sendo honesto, aquele jovem amava mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. Apesar de ter teologia correta, ele não tinha coração rendido completamente em Deus. Em verdade, Mamon era o seu Deus. Há pessoas supostamente espirituais que, no íntimo, se parecem com esse jovem. Jamais alcançarão os níveis maiores do discipulado cristão, pois com Jesus a proposta é tudo ou nada, que você escolha o tudo, Jesus Cristo de Nazaré, como a pessoa mais importante para você. A escolha está diante de nós, como dizem as Escrituras. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Deuteronômio 30:19. Zaqueu, ao contrário, mesmo em meio a um terrível histórico, decidiu mudar tudo em sua vida. É assim quando há um verdadeiro encontro com Jesus. A transformação, a mudança de vida aconteceram. Zaqueu acumulava riqueza, extorquindo e cobrando impostos a mais do povo, como se não bastasse o estado de sítio em que os israelitas se encontravam pelo jugo de domínio de Roma. Pessoas como Zaqueu tiravam lucro da desgraça alheia. Que maldade! Zaqueu traía seus patrícios. Era, em outras palavras, um agente estratégico de Mamon. Mas um dia sua história começou a mudar e ele foi até Jesus. Literalmente fez o esforço de subir em uma árvore para conseguir vê-lo, pois tinha baixa estatura. Sem dúvida, havia quebrantamento em seu coração. Naquele instante, surpreendentemente, algo aconteceu. Jesus pediu para ir à casa para uma refeição. Naquela visita, Zaqueu foi sendo tomado pela influência de Deus por meio de Jesus, e o inevitável aconteceu. Decidiu mudar a vida e entregar a metade de seus bens aos pobres e restituir 4 vezes aqueles que extorquiram. Se você construiu sua vida financeira com base na desonestidade, saiba que, como Zaqueu, é possível mudar a sua nova pessoa. Seja sensível ao Espírito e busque o conselho de pessoas maduras na fé em Jesus para que você tenha discernimento sobre o que fazer, como fazer a restituição daquele que você se apropriou indevidamente. Tenho ouvido muitos testemunhos acerca desse processo, ajudando pessoas naquilo que chamo de efeito Zaqueu. Sem dúvida, a história do pastor Ivanildo Teixeira se destaca. Como disse, ele foi liberto da cleptomania. Anos se passaram e já no final de seu curso do seminário teológico, ele conta que orou a Deus para que fosse usado como um instrumento poderoso em suas mãos. O pastor conta que a resposta de Deus foi: meu filho, usarei sua vida para abençoar muitos, mas antes restitua todas as 20 pessoas que você roubou ao longo de sua história. Esse era um grande desafio. A partir daquele momento, ele juntou recursos durante 4 anos. Depois foi até a sua terra natal para restituir as pessoas. Que linda história! O nosso Deus é o Deus da restituição. Gostamos mais desse termo quando ele diz a respeito à restituição em nosso favor.
Coisas como: Deus irá me restituir, ou aquela pessoa vai me restituir, ou ainda, a Receita Federal vai me restituir. Porém, quando é a nossa vez de restituir alguém, isso sempre será um grande desafio. Somente com a ajuda do Espírito Santo isso será possível. Tenho aprendido que Deus pode usar qualquer vaso, Ele só não quer usar vasos sujos. Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Salmos 24, 3, 4. Poderíamos substituir a palavra ídolos por mamon e adaptar a frase: nem jura por deuses falsos por nem aquele que é conduzido por ele. Você tem sido conduzido por mamon? Talvez esse aprisionamento tenha acontecido porque você simplesmente fez o que a maioria faz. Talvez você seja mais um homem de negócios que alega não conseguir pagar os impostos, sabendo que o nosso país é um dos campeões do mundo em impostos. Ainda assim, Deus deseja que honremos a nossa obrigação. Você sabia que Jesus pagou impostos? Ele pagou apesar de, legitimamente, não ser obrigado, pois, sendo Jesus da linhagem de Davi, estava isento de todos os impostos. Quando Davi venceu Golias, um dos prêmios que recebeu foi que sua descendência jamais pagaria impostos. Portanto, o correto era que Jesus não os pagasse. Outro argumento para a relação de Jesus com os impostos, e ainda mais óbvia, era que Jesus, sendo Deus encarnado, o dono de tudo, não devia nada a ninguém. Jesus tinha consciência de que não deveria pagar os impostos, mas mesmo assim, ele o fez. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga impostos? O imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou em sua casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos, de seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe então Jesus: Então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pague-a e entre elas para pagar o meu imposto e o seu. Mateus 17, 24, 27. Sabe qual é a parte mais interessante desse acontecimento? É um princípio espiritual de que Deus fará o impossível acontecer para ajudar você a andar honestamente em suas finanças. Ele sempre honrará o obediente. Acredite, que o dinheiro tem de sair da boca do peixe, o recurso virá em suas mãos. Conclamo você, empresário, profissional, liberal ou autônomo, para que ande corretamente. Pague os impostos. Não será esse valor que resolverá a sua vida, pois você paga para os homens ou pagará a mamon. Não é possível vencer financeiramente se não respeitarmos os princípios que reagem ao mundo espiritual. Veja só como mamon o prende com sutileza. Se você diz não ser possível andar corretamente diante das taxas do governo e por isso não as paga, o que está acontecendo com você? Essa atitude revela que em seu negócio você não vive pela fé. E temos aprendido que Deus não aceita nada que não exija fé. Se você perceber que concretamente não é possível ter negócio e ao mesmo tempo pagar tributos, coloque a situação diante de Deus. Pode ser que a situação se reverta ou o que você entenda que não poderá mais continuar com o negócio. Lembre-se, contudo, de que é melhor ser empregado do que servo de mamon. Prefiro ser um otimista. Tenho ouvido muitas pessoas que estão vencendo em seus negócios, mesmo marcando com altas taxas de impostos. Reavalie como você tem cumprido em suas responsabilidades. Essa é uma lei espiritual estabelecida por Jesus. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Assim você vencerá em sua vida financeira e naquilo que empreender. Outra forma de o engano evidenciar em sua vida é uma pessoa que, quando ela, com dívidas com valores expressivos, não paga o que deve, justifica que seu patrimônio é maior do que dívida e por isso não está desesperada. Você já ouviu argumentos como este? Este posicionamento, além de ser falsa tranquilidade, não possui qualquer respaldo bíblico. Se você se encontrar nessa condição, quero reforçar que Jesus ensina:
Não construa sua casa sobre areia, pois ela não resistirá por muito tempo. Mas aquele que ouve essas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7, 26, 27. Tenha certeza de que é muito melhor viver com medo do que preso sob o domínio de Mamon. O pouco com Deus é muito. Ele é o Deus da multiplicação. Por vezes, dentre tantas oportunidades que tenho de conversar com empresários profissionais dos mais diferentes contextos, vejo que há mais tendências, em especial quando há uma palavra de confrontação, as pessoas pensarem: você não sabe exatamente do que está falando. O pastor não conhece o mundo dos negócios, não tem noção de como funcionam as coisas. Preste atenção. Todo ministro vocacionado por Deus tem a responsabilidade de trazer a profecia dele em qualquer contexto. Além disso, tem sido privilegiado de servir em uma igreja de grande porte que se expande a cada dia. Particularmente, trabalho diretamente na gestão das ações dos ministérios da igreja, e que basicamente envolve capacitação e desenvolvimento de líderes, algo para o qual precisei fazer um curso de gestão de pessoas para o meu aprimoramento. Conheço de perto os desafios de uma instituição de grande porte. Você pode imaginar o contexto de uma equipe que gere uma igreja com mais de 8.000 membros? Não feche o seu coração para receber tudo o que Deus tem para você. Ele colocou sobre você a capacidade de empreender, mas faça do jeito dele. É possível de ser um negócio 100% honesto. Faça daquilo que está em suas mãos algo que enche o seu coração de Deus de alegria e abençoe as pessoas. Seja inclusive generoso com seus funcionários. Veja a constatação do homem mais rico que existiu na história bíblica. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Provérbio 10:16. E ainda, a bênção do Senhor traz riquezas e não inclui dor alguma. Provérbios 10:22. Livre-se do engano e viva um novo tempo ao lado do Senhor. Egoísmo. Usar dinheiro aos seus benefícios somente para si nada mais é do que egoísmo. Pessoas com essa atitude vivem segundo a máxima: eu ganhei e é meu, gasto e aplico do meu jeito, do jeito que eu quiser. O egoísmo se mostra na atitude nunca liberada recursos para aquela que estão à sua volta. Isso não diz respeito ao dinheiro em espécie, mas a servir pessoas. O indivíduo egoísta tem dó de investir nos outros e em outras causas. Só consegue ver resultados bons do dinheiro naquilo que é para seu próprio benefício. Tem hobbies exuberantes, carros excepcionais e até manias consumistas, porém negligencia coisas básicas, como colocar seus filhos em escola de qualidade ou investir no seu cônjuge. O egoísmo, nesse sentido, é um obstáculo para a vida espiritual frutífera. Foi assim com o jovem rico. Apesar de ser obediente à lei, ele não conseguiu atender ao apelo de Jesus de deixar tudo para trás. Tal era o seu egoísmo, ele rejeitou um extraordinário convite, ser discípulo de Jesus. Naquele tempo, entre os judeus, um candidato a discípulo procurava um rabi e se oferecia a segui-lo, mas Jesus fez de forma diferente. Ele mesmo chamou aquele homem. Que honra ser chamado pelo rabi dos rabis, mas por causa do amor ao dinheiro, que é sempre uma forma de egoísmo, aquele jovem não atendeu aquele chamado. Jesus respondeu ao jovem rico: se você quer ser profético, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Mateus 19, 21, 22. Tenha consciência daquilo que você tem, não é seu, e consequentemente seu coração nunca deverá estar ali. Não se apegue, use os seus recursos a seu favor, mas em especial no reino e na vida daqueles que estão ao seu redor. Se pertencemos a Cristo, é lógico concluir que tudo o que possuímos verdadeiramente lhe pertence. Quando ofertamos a Jesus, estamos apenas retirando as mãos daquilo que já compete ao Senhor. As Escrituras afirmam de forma clara: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. E ainda, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmos 24:1. Competição no casamento.
Aprendemos na Bíblia que o casamento diz respeito à humanidade construída por Deus. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. Homem e mulher são dois, porém no casamento eles se tornam um. Concordo com a visão do pastor Fábio Damasceno, que constata essa verdade bíblica acrescentada para mantê-la. É preciso respeitar a individualidade e cultivar a unidade. É dessa forma que tudo precisa ser visto na relação conjugal. O homem, em especial, tem naturalmente a facilidade de cultivar a sua individualidade, mas isso não pode virar um individualismo. Quando essa doença se alastra, o homem pode chegar ao ponto de não conseguir compartilhar suas finanças com a esposa. Já ouvi homens dizerem absurdos como: ela é muito imatura para ter acesso às nossas finanças. Há casais que são unidos em seus corpos, mas estão com os bolsos separados. Sempre usam o discurso do meu dinheiro e do seu dinheiro. O marido empresta para a esposa e filhos ainda quer cobrar juros. Que situação constrangedora e mesquinha. Se esse for o seu caso, reflita em seu coração como você pode ser casado com alguém e não ter coragem de repartir sua conta corrente com essa pessoa. Reveie sua confiança nela. Quem é ela para você? O que ela representa? Sabemos que existem motivos válidos para que essa unidade financeira não aconteça de forma natural. São muitas as complexidades que envolvem um casal em dias atuais. Porém, quero incentivar os casados que têm dificuldades nesse ponto. Orem e busquem como um casal a direção de Deus e seu escape. No casamento, todo cuidado é pouco, e o fator financeiro pode se tornar um vilão contra um matrimônio feliz. O título do interessante livro do pastor Ivonildo Teixeira, Até que as Finanças nos Separem, surge bem isso e o autor afirma. De fato, no casamento, nem a mulher nem o homem dependem um do outro para sobreviver. É muito mais do que isso. Depois de casados, os dois passam a ser um em tudo, não para sobreviver, mas para viver uma vida de dependência mútua, inclusive nas finanças do lar. Há outras formas de doença financeira a afetar a união conjugal. Existem casos em que o homem não consegue ser provedor da casa e a mulher passa a trabalhar muito para suprir as necessidades do lar. Porém, a mulher pode assumir a frente em todas as decisões, gerando desgaste e, com o tempo, grandes conflitos. O mesmo pode acontecer quando há competição entre quem ganha mais. É preciso sabedoria para que Mamon não tenha espaço e destrua essa união. Você tem tido problemas no casamento por causa das finanças? Como casal, busque Deus e conselhos com pessoas experientes para que você consiga superar esse conflito e salvar seu casamento. Não permita que Mamon promova a separação de nenhuma espécie de seu relacionamento. Muito daqueles em seu casamento dependerá disso. Os recursos financeiros devem ser pontes de coisas boas para a família e nunca o contrário. No capítulo a seguir falaremos com mais detalhes sobre as formas pelas quais Mamon aponta e tenta aprisionar uma família. Compulsão. Mamon tem aprisionado pessoas com o câncer chamado compulsão. Tem alguns amigos que trabalham durante anos em grandes instituições financeiras e outros ainda atuam em todos é unanimidade a opinião de que vivemos em uma sociedade em que as pessoas sofrem de compulsão por consumo. As histórias de como a compulsão tem dominado as pessoas chegam a ser hilárias. Incrivelmente, isso também chegou à igreja. São pessoas que amam a Deus, mas que ao mesmo tempo estão presas à compulsão na aquisição de bens e serviços. Possuem centenas de sapatos, quantidades exorbitantes de roupas, carros, isso mesmo, no plural, imóveis diversos. Muitas vezes presenciei cenas de pessoas quebrando cartão de crédito após terem usado essa ferramenta de forma inconsequente a fim de começarem um processo de reestruturação financeira. Certa vez ouvi de uma mulher que percebeu que chegará ao fundo do poço em relação à compulsão quando, ao ver suas despesas, reparou que praticamente todos os produtos estavam com prazo de validade vencido. Ali ela reconheceu que estava doente e precisava de ajuda. Procurou
O Celebrando Recuperação, um programa semanal em nossa igreja destinado a pessoas que possuem compulsões, vícios, traumas e dependências e querem uma transformação real. Lá recebeu ajuda, chegando a se tornar líder de grupo de apoio para ajudar outras pessoas que sofrem desse mal. Apesar dessa ser uma distorção emocional, é preciso lembrar que existem contextos espirituais em toda compulsão e que quem age por trás, na maioria delas, é Mamon. Uma das pessoas que tem compulsão por tecnologia, por exemplo, não só ficará alienada do mundo físico, como também poderá ter sérias perdas financeiras, independente de uma condição financeira favorável. Mamon atua por meio dessas ilegalidades. Olhe para você mesmo. Você já chegou ao ponto de orar antes de ir às compras? Você tem costume espiritual de dar o excedente? Estamos vivendo em um tempo de euforia e consumismo jamais visto no Brasil. Você já teve a oportunidade de ver brasileiros fazendo compras nos Estados Unidos? É uma cena impressionante. Os brasileiros estão verdadeiramente salvando as temporadas de férias nos parques e outlets da Flórida nesses últimos anos. Não sou um crítico extremado que vê apenas os pontos negativos da questão de ser consumir algo ou mesmo fazer compras, mas infelizmente tenho visto muitas distorções nesse sentido. Existem até mesmo grupos evangélicos tidos como alternativas que não ensinam mais sobre dízimos e as ofertas, mas em contrapartida buscam conforto com certo exagero. Tudo que euforia por causa da ascensão financeira do Brasil venha a trazer frieza espiritual e independência de Deus, assim como aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. A compulsão tem tomado conta do seu coração? Você só consegue sentir feliz ao consumir? Peça libertação a Deus. Descubra a conexão espiritual e emocional que tem prendido você nesse padrão de comportamento e preste contas a alguém. Prefira consumir por necessidade e não por outro motivo. Manipulação. Você já percebeu que quem tem dinheiro tem a tendência de controlar os que estão à sua volta? Todos nós conhecemos pessoas que são respeitadas e aceitas por causa do poder financeiro. Contudo, relacionamentos baseados nesse valor sempre serão superficiais. Mamon tem influenciado muitas pessoas ao trazer opressão de manipulação de forma generalizada. Há casamentos que são firmados nessa base. Empresas que passam por isso, políticos que têm agido sob influência e pais que têm usado de manipulação financeira para segurarem seus filhos de alguma forma. Ouvi de um dos nossos pastores que uma mãe chegou ao cúmulo de comprar todos os dias crack para seus filhos. Ela mesma descia até a boca para comprar drogas para que os seus filhos não fossem expostos aos perigos daquele ambiente. Entendo a atitude de desespero daquela mãe, mas na linguagem do Celebrando a Recuperação chamamos isso de insanidade. Observe que o dinheiro está por trás do mundo do tráfico e aquela mãe, ao invés de tentar a alternativa, ouviu a sugestão de Mamon e passou a custear o vício do filho e constantemente fortalecer o tráfico de drogas. Imagine uma cena dessas. Mamon é cruel e cega as pessoas. Há pais que possuem uma renda financeira considerável e com isso passam a controlar toda a família. Alguns filhos, mesmo com idade já avançada, nem pensam em casamento devido ao conforto que recebem em casa. O estranho é que algumas namoradas concordam com a situação e todos ficam sob o controle. Muitas vezes, o quarto do rapaz acaba se tornando a casa do casal e descarta a possibilidade de regularizar o relacionamento. E qual a origem do problema? Dinheiro. Há pessoas que vivem com o objetivo único de que, quando chegarem à velhice, tenham acumulado tanto que poderão garantir que seus filhos e netos estejam amparados e seguros financeiramente. Esse é o objetivo de boas intenções, mas que não pode ocupar lugar que não é lhe devido. Deus promete cuidar da nossa posterioridade. O que a nossa descendência precisa, de fato, é um exemplo de fé e confiança. Não se prive de uma vida mais tranquila e envolvida com o reino de Deus simplesmente por causa de uma fixação de deixar todos bem de vida. Expressão comum quando nos referimos a alguém que tem muito dinheiro. Isso é pequeno demais. Deus chamou você para que deixe um legado
algo que transcende os recursos financeiros, e o seu maior legado é se tornar a imagem de Cristo. O que você tem feito com seus recursos? Tem usado seu dinheiro para manipular pessoas? Sinceramente, avalie seu coração. Se isso estiver acontecendo, o rastro dos estragos é grande e crescente. Contudo, Jesus é possível interromper seus comportamentos imediatamente. Algumas atitudes paralisam a tendência de manipular pessoas com o dinheiro. Consagre suas finanças a Deus. Tome consciência de que tudo que você tem é dele. Antes de usar seus recursos em favor de alguém, ore para buscar motivações corretas e a forma de fazê-lo. Ore pelas pessoas que estão ao seu lado para que sejam conduzidas por Deus e não por você. Permita que as pessoas tenham suas próprias histórias. Desista da prática de ser Deus na vida dos outros. Adote um padrão de ajuda estabelecida por Deus. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam uma plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. Mateus 6:1-4. Este é o modelo que temos que usar com o nosso dinheiro: perdoar e não manipular. Deus quer usar os seus recursos de maneira santa. Creia nessa verdade e nunca deixe se levar pelo caminho da manipulação e do controle. Inveja. A face mais perversa da inveja não é cobiçar o que o outro tem, mas desejar o que o outro não tem. Note que a Bíblia repudia essa atitude. Não cobiçará a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem seus servos, nem suas servas, nem os bois, nem jumentos, nem coisa alguma que lhe pertence. Êxodo 27. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja empobrece os ossos. Provérbios 14:30. Mamon tem os invejosos a seu favor. Essas pessoas seguem o seu comando ao invejarem as conquistas financeiras dos outros. Em nossos dias, estamos vendo essa verdadeira aberração gospel. Gente tomando posse daquilo que não é seu. Tudo em nome de Jesus. O que será que ele tem pensado em tudo isso? Infelizmente, podemos perceber a multiplicação dos invejosos no arraial do povo de Deus. Tenho aprendido em seguintes princípios: eu sou alvo do amor de Deus e sou seu filho. Tudo que ele quiser me dar será meu. Não há por que almejar aquilo que o outro possui. Você pode proteger o coração da inveja? Reconheça a missão de vida e viva a própria história. Multiplique sua porção de prosperidade recebida por Deus. Mateus 25. Celebre as conquistas dos outros. Tenha um coração aprendiz. Invista na cura da autoestima. Nunca se compare aos outros. Paulo nos inspira a nos cuidar em relação à inveja quando escreve: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Gálatas 6:3-4. Você é filho de Deus e alvo do Deus perfeito. Tudo aquilo que Ele deseja que você desfrute, Ele mesmo fará chegar à sua vida. Por isso, viva com liberdade. Seja grato a Deus por suas vitórias e também pelas conquistas dos outros.